Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de anatomia radiológica. Essa aula de anatomia radiológica, nós vamos falar então sobre métodos de diagnóstico por imagem e vão estar mostrando, estruturas anatômicas e possíveis patologias dentro do nosso estudo radiológico. Lembrando que as nossas aulas elas estarão disponíveis para vocês no nosso ambiente virtual, para que vocês possam estar vendo e revendo a hora que vocês quiserem. Lembrando também que a nossa matéria eletiva, ela vai ser composta, de P1 e P2, onde essa P1 vai ser mediante estudos dirigidos ou alguns trabalhos que iremos fazer, e a P2 será constituído tanto de trabalho mais prova. Fiquem atentos nas datas, porque as provas serão presenciais, ok? E para que nós possamos falar um pouquinho sobre anatomia radiológica, é importante que nós possamos, então, rever, alguns conceitos sobre a anatomia, para que a gente possa chegar, então, nas imagens, imagens de raio-x, tomografia, ressonância, medicina nuclear, densitometria, entre outras áreas. É importante, então, que a gente possa estar conhecendo, ou revendo um pouquinho de anatomia de uma forma geral. Não é verdade? Para isso, é importante que a gente volte lá na nossa essência, lembrando que métodos de diagnóstico por imagem é fundamental conhecermos a anatomia, seja para fins patológicos ou para fins de diagnóstico, não é verdade? É importante para que a gente possa verificar critérios radiográficos e é importante também para que a gente possa conhecer um pouquinho dos equipamentos de radiologia que vão estar associados diretamente à anatomia do corpo humano. Então, para isso, vamos começar o nosso conteúdo. A anatomia radiológica é o estudo das estruturas anatômicas do corpo humano, seja por imagens, não é verdade? Obtidas como raio-x, tomografia, ressonância magnética, todas essas imagens, por diagnóstico, elas são essenciais para que o médico, então radiologista, possa dar aquele laudo de forma correta, de forma precisa. Mas para isso é importante também que o profissional que esteja lá do outro lado, seja ele o tecnólogo, saiba também fazer, né, um bom exame, para que esse exame, então, saia com uma boa qualidade, para que o médico possa, então, fazer um laudo preciso, e isso daí vai acarretar diretamente, na saúde do paciente. Essas imagens vão permitir aos profissionais de saúde visualizar e analisar estruturas internas do corpo de maneira não invasiva. O que significa de maneira não invasiva? Significa que as imagens elas vão mostrar diretamente, as estruturas patológicas e fisiológicas, porém sem nenhum método de invasivo, sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhum tipo de catéter, ou seja, somente trabalhando com as imagens. Então, é importantíssimo a anatomia radiológica, seja na vida do tecnólogo, seja do profissional de enfermagem ou até mesmo de um médico, não é verdade? Porque boas visualizações anatômicas acarretam diretamente na saúde do paciente. Então, dentro desse conceito, pessoal, é importante que a gente fale, o que é anatomia humana, né?
O que que de fato essa anatomia pode nos oferecer, não é verdade? Então, quando nós falamos de anatomia, a anatomia é a ciência que estuda as estruturas corporais do corpo humano, de uma forma geral, seja ele nos seus sistemas, né? Lembrando que nós temos 10 sistemas, e dentro desses sistemas, nós também podemos visualizar órgãos. Além dos órgãos, podemos visualizar também o que? Estruturas musculoesqueléticas, possíveis tendões, ligamentos, articulações. Então, a anatomia humana, ela engloba todas essas áreas e elas são imprescindíveis para que a gente possa, então, ter, né, uma boa imagem e futuramente um bom diagnóstico do paciente. E o que que essa anatomia vai estudar? Não é verdade? Então, coloquei aqui para vocês para que a gente possa, então, estar acompanhando junto. Perfeito? Então, a anatomia analisa como estruturas do corpo podem ser afetadas de forma genética, ou seja, as suas alterações cromossômicas que passam pelos seus descendentes. Esse primeiro ponto é importante, por quê? Porque a maioria dos métodos de diagnóstico por imagem, pessoal, nós sabemos que eles são provenientes de radiações chamadas radiações ionizantes. Ou seja, radiações ionizantes são aquelas que trazem danos biológicos, são aquelas que podem alterar, né, o nosso DNA. Fisicamente falando, é aquela que tem a propriedade de arrancar elétrons. Ou seja, de um modo geral, esses métodos de diagnóstico por imagem, se nós não fizermos de uma forma correta, usando as devidas proteções radiológicas, nós podemos acarretar, então, em alterações genéticas e cromossômicas. Por isso é importante, né, a prevenção e a proteção contra as radiações ionizantes. Além disso, nós também temos o quê? As doenças ambientais, seja por modificações, né? Seja de forma natural, ou seja, nosso tecido ele vai mudando ao longo do tempo. Então, dentro das estruturas anatômicas, o nosso corpo sofre diversas alterações, não é verdade? E isso faz com que a anatomia do nosso corpo venha a mudar, né, ao longo do tempo, ok? Então, a anatomia ela vai estudando todo esse contexto, né? Seja as alterações cromossômicas, seja as alterações naturais, seja ela também de forma artificial, advinda de radiações, tá? Ou de forma natural, ou seja, ao longo do tempo nós temos tecidos que morrem e tecidos que nascem, né? Novos tecidos que vão sendo repostos, né, de forma natural. Então, coloquei aqui para que a gente possa analisar, né, alguns termos técnicos. Não adianta a gente querer chegar logo lá na patologia, né, começar a destrinchar, né, parte fisiológica, parte anatômica, parte patológica, se nós não conhecermos um pouquinho da essência, né, um pouquinho do nosso início. Para isso, nós temos alguns termos técnicos que são fundamentais para que a gente possa trabalhar no futuro, né, com o setor de diagnóstico por imagem. Seja o profissional da enfermagem, seja o médico, seja tecnólogo em radiologia. É importantíssimo conhecermos a anatomia do nosso corpo. Para isso, nós temos os termos técnicos de anatomia. E esses termos técnicos, eles são essenciais para que a gente possa, então, conversar com outros profissionais da área da saúde. E esses termos técnicos, eles vão ajudar diretamente, né, a vida do paciente, pois, através desses termos técnicos, nós vamos chegar, né, aonde a essência final nos permite, né, que é salvar o paciente, né, advindo de formações patológicas precisas que o médico, então, vai avaliar. Então, ó, na anatomia, há muitos nomes que podem até assustar de forma inicial, né? Então, quando a gente começa a estudar, são muitos nomes, muitos detalhes, muitos acidentes anatômicos, né? Então,
acidentes ósseos, são detalhezinhos que realmente no começo assusta, mas fiquem tranquilos, que a gente está aqui para justamente simplificar, tá, esse estudo e o conhecimento de vocês. Tá? Vamos detalhar, mas de forma que fique simples e fácil para vocês. Então, ó, na anatomia, há muitos nomes que podem assustar qualquer iniciante, mas são fundamentais para a melhor compreensão e padronização do assunto. Além dos nomes dos órgãos e estruturas, há termos e convenções que são essenciais. São eles: posição anatômica, lembrando que dentro da anatomia, tudo que nós fizermos, nós temos que partir da posição anatômica, pessoal. A posição anatômica ela é essencial para que a gente possa saber, né, de fato, a sua lateralidade, né, as partes que são medianas, né, que são superiores, inferiores, que são distal e proximal. Então, todos esses termos técnicos, eles vão partindo sempre de uma posição anatômica, tá? Dentro da nossa origem. Então, ó, divisões do corpo. É importante que nós saibamos a divisão do corpo. O corpo ele tem divisões e subdivisões, além de movimentos anatômicos que vão estar auxiliando, tá? Dentro do nosso estudo. Então, primeiramente, nós temos a posição anatômica. Então, vale lembrar que, dentro dessa posição anatômica, ela vai ser o início para qualquer tipo de estudo que a gente venha fazer. Então, eu vou ler aqui rapidamente para que a gente possa, né, estar ciente que tudo que nós viermos a analisar daqui para frente, nós temos que analisar mediante a posição anatômica. Então, vamos lá. É adotada cientificamente para o estudo do corpo humano. Nessa posição, a pessoa encontra-se de pé, com os rostos, né, com o rosto virado para frente e o olhar direcionado para o horizonte. Os braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para frente, que nós vamos ver que pode ser chamado também de supinada. As pernas ficam juntas e os pés voltados para frente. Então, a partir de agora, tudo que nós viermos a falar de anatomia, nós vamos pensar nessa posição, que é conhecida como posição anatômica, ok? Então, vamos lá. A anatomia humana é a parte da biologia que estuda a forma e estrutura do nosso corpo. Ela é essencial para compreender o funcionamento do organismo. Então, para que a gente consiga, né, compreender o nosso organismo de uma forma geral, saber essa homeostase, esse equilíbrio que o nosso corpo tem, é importante que a gente saiba, então, essa anatomia. O termo anatomia vem do grego, né, ana, que significa parte, e tonei significa cortar. Portanto, anatomia se preocupa em isolar e estudar as estruturas do corpo, ok? Dentro da região anatômica, nós temos as formas macro de entendimento e as formas micro. Para isso, a gente precisa, né, destrinchar cada uma delas. No nosso caso aqui, faremos então o estudo somente da anatomia radiológica, perfeito? A técnica mais utilizada na anatomia é a dissecação, que envolve cortes para visualizar melhor as estruturas. Essa prática ela é comum em cursos de saúde, como medicina, fisioterapia, enfermagem, radiologia. É importantíssimo que nós tenhamos, então, essa compreensão. E aí, dentro dessa compreensão, nós temos, então, algumas divisões, não é verdade, do nosso corpo. E dentro dessas divisões, nós vamos ter então o estudo do nosso plano anatômico. Então, vamos parar e pensar, não é verdade? O nosso corpo ele precisa ser dividido para que a gente possa ter uma melhor compreensão de todas as estruturas. E dentro desses planos do corpo, eles são essenciais, principalmente
para aqueles que vão trabalhar com diagnóstico por imagem. Haja visto que os planos do corpo, eles vão estar diretamente ligados com a visualização das imagens. Seja ela numa tomografia, seja ela numa ressonância, seja ela num próprio raio-x. Então, todas essas nós vamos trabalhar diretamente com os planos anatômicos do nosso corpo. E aí esses planos anatômicos, eles vão ser fundamentais para a profissão de vocês, seja médico, enfermeiro ou o profissional da radiologia, ok? Então coloquei aqui para que a gente possa, né, ter uma melhor compreensão. Para facilitar a correta localização espacial das partes do corpo, são definidos os planos anatômicos. Cada plano representa um corte do corpo, dividido em partes, que é importante também destacar, que podem ser feitos vários cortes num plano, chamado como paralelo uns aos outros. Então, pessoal, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, nós temos, ó, um plano que se chama, né, sagital, um plano que pode ser conhecido como horizontal, axial ou transversal. Ele pode ter esses três nomes: horizontal, axial ou transversal. E temos também esse plano do corpo que se chama coronal. Todos eles vão dividir o corpo em algumas partes que nós vamos ver agora. E dentro dessas divisões, nós vamos começar então com um plano chamado de frontal ou coronal. De um modo geral, pessoal, esse plano chamado coronal, ele vai cortar o corpo, tá? Em partes iguais. Se for um plano médio coronal, ele corta o corpo em partes iguais, fazendo com que o corpo seja cortado em regiões anteriores e posteriores. Então, o plano coronal divide o corpo em regiões anteriores e posteriores. E é importantíssimo esse plano para que a gente possa visualizar, né, patologias e verificar com mais detalhes algumas anatomias do nosso corpo, ok? Haja visto que esses planos eles são essenciais, tá? Para visualizações de pequenas patologias no corpo do paciente. E um outro plano que nós vamos estar verificando, tá? É um plano que se chama sagital. E esse plano sagital, como vocês podem ver, é um plano do corpo que vai cortar verticalmente em duas metades, mas agora cortando em porções direita e esquerda. Podemos falar que o plano sagital, muitas vezes ele vai, fazendo uma analogia, nós vamos falar que esse plano ele vai ser praticamente um perfil, não é verdade? Então, o coronal, ele vai ser uma espécie de AP ou PA, ou seja, a gente vê o corpo como um todo, seja num raio-x, pegou um raio-x de tórax. Aquela imagem que você vê de tórax é como se fosse uma imagem coronal. Você está vendo o corpo de frente, porções anteriores e posterior. Esse sagital que vocês estão acompanhando é como se nós estivéssemos cortando o corpo em lado direito e esquerdo. Quando nós fazemos isso, é como se você estivesse vendo o corpo em perfil. Então, se você estiver fazendo radiografias do corpo, é como se ele estivesse em perfil. E essa estrutura vai se chamar plano sagital. E o outro corpo, né? Plano do corpo que nós temos, vai ser conhecido como plano transversal, horizontal ou axial, pessoal. Ele pode ter esses três nomes. E como vocês estão vendo, o plano axial, que ele vai ser mais conhecido assim, principalmente em tomografia computadorizada, ressonância, esse nome axial ou transversal,
ele corta o corpo em porções superiores e inferiores. E ele é maravilhoso, porque ele consegue mostrar detalhes patológicos e anatômicos de uma série de órgãos e estruturas do nosso corpo. Nós conseguimos visualizar patologias, né, com milímetros através dos cortes axiais. Para que fique melhor nesse corte axial, imaginem vocês aquele pedaço de mortadela sendo fatiado. Quando você faz esses cortes de fatia de mortadela, é como se você estivesse fazendo um corte axial, ok? E aí, dentro dessa analogia, fica mais fácil o entendimento. E os planos do corpo, pessoal, eles são essenciais para que vocês possam trabalhar futuramente. Quem não sabe os planos do corpo não consegue trabalhar, porque eles são fundamentais, principalmente em tomografia, que trabalha muito com os planos axiais, ressonância magnética, que trabalha com os 3 planos do corpo, seja ele axial, coronal, sagital. Então é importantíssimo que vocês tenham essa compreensão. Seja vocês enfermeiro, né, profissional da enfermagem, o tecnólogo em radiologia e o médico. Vocês precisam estar atentos a esses 3 planos, eles vão caminhar eternamente na vida de vocês, ok? E dentro desses planos, nós temos alguns eixos e movimentos que são importantes também para a gente. Então, vou aqui ler rapidamente para que a gente possa ter esse acesso. Os eixos são linhas imaginárias que perfuram os planos de forma perpendicular. Os movimentos anatômicos são relacionados aos eixos, ou seja, as articulações se movimentam pelo ponto de ligação representado entre os eixos. Então, aqui nós temos alguns eixos do corpo e aqui nós vamos ter essa melhor compreensão. O nosso corpo, ele tem vários tipos de movimento. E dentro desses movimentos, né, nós temos critérios técnicos que nós vamos estar falando dentro desses eixos do corpo. Quando nós temos aqui o termo chamado abdução, vocês podem verificar aqui que a abdução é quando o paciente ou quando a pessoa, né, que está fazendo determinado exame, ela simplesmente vai levantar o braço, vai levantar o braço. Tecnicamente falando, é o movimento do eixo antero-posterior com articulações do ombro e quadril sendo afastados. Ou seja, se o seu braço estiver aqui unido e você abre esse braço, o formato de abrir o braço se chama abdução. Se abdução é levantar o braço, adução é fechar o braço. Abduziu, abriu. Adução, fechou. Ok? Então, esses são alguns dos movimentos que nós podemos fazer. Professor, a gente faz só com os membros superiores? Não, negativo. Você pode fazer esse movimento de abdução e adução nos movimentos superiores e inferiores também. Assim como um movimento chamado de flexão e extensão. Flexão é quando nós vamos fazer, ó, com que o braço ele tenha uma diminuição do seu ângulo. Ou seja, quando eu faço esse movimento aqui, ó, eu flexionei, eu diminuí o meu ângulo. Agora, quando eu aumento meu ângulo, jogando ele aqui, ó, para 180 graus, aí eu fiz um movimento chamado de extensão. Flexão é a diminuição do ângulo e extensão é o aumento do ângulo em relação ao corpo. Beleza? Então, ó, temos outros nomes também técnicos que eles são importantíssimos. E essas imagens aqui, ó, vão nos mostrar de forma ainda mais clara. Quando eu faço, ó,
o afastamento do meu braço, abdução. Quando eu diminuo o ângulo do meu braço aqui, eu chamo de adução. É o fechar o braço. Eu posso fazer a abdução abrindo os membros inferiores e a adução fechando os membros inferiores, ok? Eu posso fazer uma rotação lateral. Essa rotação lateral, pessoal, é como se você estivesse rotacionando a sua mão para o seu primeiro dedo, ó. Perdão, para o seu, é isso mesmo, para o seu primeiro dedo. Eu vou fazer um movimento de rotação lateral. Eu vou girar para o meu primeiro dedo, ó. E quando eu faço uma rotação medial, esse meu primeiro dedo ele vai ficar próximo à região do meu tórax. Então eu tenho a rotação lateral e a rotação medial, que pode ser conhecida também como rotação externa e rotação interna. Basicamente, eu tenho aqui, ó, o meu tórax, né, o meu tronco como referência. Se eu giro o meu primeiro dedo para próximo ao meu tórax, eu tenho uma rotação interna. Se eu giro o meu primeiro dedo da forma que está aqui, ó, aí eu tenho uma rotação externa ou lateral, ok? Então, esses são alguns termos técnicos que eles são importantíssimos para o setor de imagem, ok? Outros nomes que são importantíssimos são os nomes, né, relacionados como, ó, superior e cefálico, ou seja, está indo em direção ao crânio, à cabeça, inferior ou caudal. Isso é muito utilizado, esses termos técnicos, principalmente com a direção da radiação. Quando a gente coloca a radiação, né, o nosso raio central direcionado ao paciente. Para adquirirmos imagens em raio-x, muitas vezes utilizamos esses termos, usando o cefálico ou cranial, ou quando eu quero direcionar esse raio, né, para que a radiação vá de encontro ao paciente. Eu posso utilizar, então, inferior ou caudal. Então, esses nomes vão estar direcionados, né, diretamente à angulação do raio, ou seja, da radiação. Eu tenho também, ó, esses nomezinhos aqui, ó, que está mais próximo ao tronco, ó, eu tenho a parte anterior e eu tenho, ó, o dorso, ou seja, as nossas costas, como posterior. De um modo geral, o tórax ele é anterior e o dorso, que é as nossas costas, né, conhecida assim, ela vai ser a região posterior. Quando eu tenho, ó, uma estrutura do meu corpo próximo ao meu tronco, eu chamo de medial. Quando eu tenho estruturas afastadas do meu tronco, eu chamo de lateral. Vamos analisar esses exemplos? Aqui na minha mão, eu tenho, ó, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, perfeito? O meu primeiro dedo em relação ao quinto dedo, o meu primeiro dedo, ele está lateral. E o meu quinto dedo, ele está medial, ok? Então, dentro das estruturas do corpo, eu posso estar direcionando, né, a anatomia do meu corpo dessa forma. Primeiro dedo, lateral. Quinto dedo, medial. E eu posso fazer um em relação ao outro sem problema algum. Eu tenho outro termo aqui que ele é importante também, que se chama proximal, ou seja, próximo ao tronco, e distal, mais afastado do tronco. Se nós fizermos uma análise, né, de o maior osso que nós temos no nosso corpo, que é o fêmur, eu posso falar que a cabeça do fêmur ele está
proximal. E eu posso falar que os côndilos, eles estão distal. Então, proximal, mais próximo do tronco. Distal, mais afastado. Vamos fazer um outro exemplo para que a gente possa observar? Eu posso falar que o meu joelho, em relação ao meu tornozelo, o meu joelho encontra-se proximal e meu tornozelo distal. Mas se eu fizer análise do tornozelo em relação ao pé, agora mudou. Agora o meu tornozelo está proximal e o meu pé está distal. E assim a gente tem os termos técnicos da radiologia. Pessoal, é importante lembrar, né, que essas aulas elas vão seguir o seu fluxo normal, ok? Hoje nós então falamos um pouquinho sobre o conceito da anatomia, né? Sobre o conceito da anatomia radiológica. Então, a anatomia, de uma forma geral, estuda, né, todas as estruturas do corpo, os órgãos, estudam a parte musculoesquelética, não é verdade? A parte óssea. Então, todas essas áreas, a anatomia ela vai englobando, né? Nós temos 10 sistemas que nós podemos, então, trabalhar ao longo dessas aulas. Porém, nós vamos, então, fazer, né, uma melhor análise em relação à anatomia radiológica. Então, na aulinha de hoje, nós falamos sobre o conceito de anatomia, falamos sobre os termos técnicos de anatomia. Dentro desses termos técnicos, falamos sobre os planos do corpo, falamos também sobre esses termos que serão utilizados no decorrer da vida de vocês, como lateral e medial, proximal e distal, flexão e extensão, abdução, adução. Esses termos eles são fundamentais para que a gente possa, então, trabalhar para as próximas aulas. Então, obrigado pela presença de vocês e na próxima aula vamos, então, começar a falar sobre o sistema esquelético. Espero todos vocês na próxima aula e uma ótima semana a todos. Até a próxima, pessoal!